Olhe, um assunto pouco discutido, mas que vem aos poucos sendo debatido, sobretudo no meio jurídico. Qual o direito da atleta de engravidar, principalmente no meio do futebol, sem que precise se aposentar ou que fique sem emprego durante o período da gestação? E na hora da admissão para fechar um contrato, já que exames que os clubes exigem podem causar uma invasão na intimidade dessas atletas que podem informar lá, os exames, podem informar ainda uma gravidez desconhecida para a mulher naquele momento. Pois é, a gente quer aprofundar um pouco mais esse assunto e conversa agora com o mestre em Direito Desportivo, Igor Maffei Bellini, conosco aqui também no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Igor. Olá, muito bom dia para aqueles que são de... Opa, que pena. Opa, pronto, estão me Agora, ouvindo? tudo bem, pode continuar falando. Tudo bom, Igor? Falar muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E ainda mais nesse tema extremamente importante e, como muito bem lembrado, às vésperas do Dia Internacional do Trabalho, que agora Exatamente, é na segunda-feira. exatamente, né? Estamos chegando aí nessa data tão emblemática também, dia 1º de maio. Mas essa exigência, por exemplo, de exame de gravidez, certidão de antecedentes criminais na admissão, isso gera dever de indenizar a atleta? Você acha que é por aí, Igor? Olha, é por aí sim. Até houve uma decisão no TRT, Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, há uns 20 dias, onde uma empresa, que não era um clube de futebol, foi condenado também por isso. Quando a gente lembra do futebol feminino, a gente tem que lembrar que ele não é igual ao do masculino, pelas características da própria mulher e da própria condição do futebol feminino ainda não está equiparada do masculino. Então, o pessoal ainda faz alguns pedidos na admissão que são incabíveis para o futebol masculino e para o emprego de modo geral. Você não pode perguntar para uma trabalhadora, seja uma atleta, seja uma dirigente, se ela quer engravidar. Você não pode perguntar se ela tem antecedentes criminais ou não. Agora, a gente está levantando essa questão porque ainda é uma prática recorrente, ou seja, existe uma legislação específica que proteja as atletas desse constrangimento ou de fato não existe ainda essa legislação e os clubes precisam se atualizar? Olha, para a atleta em si ainda não existe. O que existe é uma legislação de 1995 que até estabelece que ser crime qualquer empresa perguntar para uma mulher no momento da sua admissão, da sua contratação, ou mesmo durante o contrato de trabalho, se ela quer engravidar, se ela deseja engravidar, e se a empresa, ou, na verdade, a pessoa que representa a empresa fizer isso, ela pode ser punida criminalmente. E os clubes de futebol se usam da Lei Pelé, que deve ser mudada daqui a pouco, porque está para ser voltada à nova Lei Geral do Esporte, precisam entender que o futebol também é feminino. A gente tem que ter essa visão feminina. A gente tem que entender, quando eu falo a gente, é os advogados, os gestores, os torcedores, o pessoal da imprensa, todos nós, que o futebol ele não é masculino, o futebol é plural. E por ser plural, eu preciso proteger a mulher que quer praticar o esporte de uma forma profissional, recebendo para isso, ganhando para isso, sem ela ter que escolher entre ser mãe e ser atleta. Dá para conciliar os dois? Sim, é possível. A gente tem caso aqui no escritório de atleta que está em plena atividade que é a mãe. E uma vez o clube pedindo exames médicos, a jogadora ela se vê no direito de negar a realização desses exames, de entregar resultados de exames, por exemplo? Olha, sabe aqueles exames que a gente sempre vê na pré-temporada das atletas, tirando exame de sangue, essas coisas? O clube pode pedir que seja feito, sobre as mais diversas alegações. Precisamos ver o seu nível de estresse, o nível de cansaço, toda aquela conversa que a gente já conhece, mas a atleta tem o direito de falar para o médico ou do responsável pelo departamento de saúde, né? Porque agora o departamento médico virou departamento de saúde.
Assim, os meus resultados relacionados a tais exames não podem ser entregues para o clube. Porque o clube, vendo a variação hormonal, saberá se ela está grávida ou não. Como a atleta também pode virar para o clube e falar assim: olha, eu respeito que você tem essa intenção de, aspas, adequar o calendário ao ciclo menstrual das atletas para que eu não tenha uma carga maior de treino, mas é meu direito de não te compartilhar essa informação. Porque se a atleta compartilha a informação com o clube sabendo que a menstruação dela atrasou mais do que o normal, já poderá ter um indício de que aquela atleta está grávida. Imagina isso acontecendo no final do contrato. O clube já pode falar assim: não vou renovar o contrato, porque o contrato do atleta é por prazo determinado, como é o do masculino. E por essa suspeita de gravidez, ele já não renova ou até faz o encerramento antecipado do contrato, porque uma vez constatada a gravidez, é direito dela de haver a renovação automática desse contrato, pelos 9 meses da gestação, mais o período da estabilidade. É por isso que a gente defende que é direito da atleta de não compartilhar essas informações para que ela não seja prejudicada, não seja demitida, não tenha o seu contrato não renovado. Igor, Ernesto Marques está acompanhando esse nosso papo também e quer fazer uma pergunta para você. É um prazer. Bom dia, Igor. Bom dia. A minha pergunta é se, considerando que a gente está aguardando ainda uma nova legislação que talvez dê respostas a essas lacunas, até porque assim, o crescimento mesmo do futebol feminino como um esporte coletivo que mobiliza, sem dúvida alguma, um grande número de atletas, é uma coisa dos últimos anos ou da última década, talvez. Não saberia precisar exatamente quando cresceu a esse ponto. Mas a minha pergunta para você é se essas questões têm resultado em muitas ações trabalhistas. A gente tem casos já que sejam paradigmáticos e que sirvam até para criar uma certa jurisprudência em relação a essas questões. Olha, casos aqui no escritório relacionando gravidez de atleta ainda não tivemos. O que a gente teve de gravidez, eu vou poupar a atleta, se bem que o clube já faz sessões de marketing com ela. Isso eu acho uma coisa interessante. O clube reverter a seu favor, porque também não podemos só apedrejar o clube. Quando faz coisas boas, vamos falar. Já fez ações de marketing com a mãe, com a filha. O clube automaticamente, quando soube que ela estava grávida, já chamou para uma renovação de contrato, estendeu pela gestação e estendeu pela estabilidade. Mas a gente tem casos também aqui no escritório, aí é uma jogadora de vôlei, que está jogando na segunda liga, eu não sei como é que chama a liga de vôlei, mas não é a Superliga, é a outra, que tá enfrentando certas dificuldades com o clube justamente por causa disso. Mas no vôlei, a CBV tem um fundo que pode ampará-la, mas aí é a entidade. O que os clubes precisam fazer, primeiro, o que o legislador precisa fazer é lembrar que mulher também é atleta. Sim. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma monocultura esportiva, que é a do futebol. E, mais ainda, do futebol masculino. Eu vou falar o nome do clube, porque saiu na mídia também, o Fluminense. Num processo nosso contra o Fluminense do Rio de Janeiro, falou que futebol profissional é só masculino. A gente entrou com uma ação pedindo reconhecimento do vínculo empregatício de uma jogadora e a defesa foi basicamente essa. Não pode reconhecer como empregado porque o futebol é masculino. Deu uma repercussão, saiu em vários meios de comunicações, primeiro pelo desconhecimento do que é ser profissional e depois pelo conteúdo machista da fala do clube. Mas existe, portanto, essa tensão nos bastidores, a coisa que o torcedor não alcança, que nós da imprensa teríamos que investigar para chegar nesse tipo de situação, mas então, isso está rolando, essas contradições estão acontecendo exatamente por conta do crescimento do esporte, né? E a conduta de alguns clubes e, ao mesmo tempo, as atletas também estão se impondo, é isso? É isso. Estão mais informadas e criando essa tensão. Graças a Deus, e cada um chama aqui Deus como quiser, as atletas estão cada vez mais conhecendo o seu direito, e nesse ponto eu tenho uma parcela de culpa.
A gente tem mais de 100 empregados, não, mais de 100 atletas aqui no escritório, e a cada causa que a gente ganha, eu replico essa informação para os atletas. Porque o movimento de conquistas de direitos sempre vem da base para o topo. Então, o que a gente faz? A gente comunica essas atletas que replicam a informação para que chegue ao Congresso, chegue à mídia, chegue a vocês, para que cresça essa cultura do futebol feminino como esporte e como emprego. Ainda tem clube que acha que atleta de futebol não é empregada. É que eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu posso te contar rapidamente uma decisão do TRT5 aí da Bahia, eu falo daí porque eu estou aqui em São Paulo, né? Que mesmo para a revelia do clube de futebol, não reconheceu a nossa cliente como empregada, porque o Campeonato Baiano Feminino se diz amador. A juíza não analisou se tinha pessoalidade, habitualidade, nada. Falou assim, ó, fala que é amador, então não reconheço o vínculo. E uma juíza. Uma juíza. Tem essa peculiaridade ainda. Às vezes as juízas são um pouco mais machistas do que os homens. O assunto é bom, viu? E a gente dando espaço para dar o pitaco necessário. E olhe, tem mais aqui discutir. A gente agradece muito a Igor Maffei Bellini, advogado Igor Maffei Bellini, mestre em Direito Esportivo, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima, Igor. Muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Agora,